Abra a sua Bíblia no livro de Marcos, Marcos 4. Nós vamos ler do verso 35 ao verso 41. Marcos 4, do 35 ao 41. É uma passagem bastante conhecida por todos nós e diz o seguinte: Naquele dia, sendo já tarde, Jesus lhe disse aos discípulos: Vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, disseram uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor Jesus, Pai, mais uma vez nos achegamos a Ti em oração. Eu clamo ao Senhor que o Senhor fale conosco nesta noite, que o Senhor tenha liberdade para falar através de mim e apesar de mim, que seja o Senhor ministrando aos nossos corações, que a Tua mensagem queime nos nossos corações, traga paz naquilo que precisa de paz, traga confronto naquilo que precisa de confronto, e que verdadeiramente, Pai, o Senhor trate-nos como filhos amados, que muitas vezes precisam de carinho e que muitas outras precisam de correção. Que o Senhor faça nesta noite, faça da maneira que lhe apraz, mas que o Senhor toque os nossos corações e que a gente saia daqui diferente da forma como nós entramos. Amém e amém. Para chegar nesse texto, nós vamos dar uma olhada, uma narrativa do que acontece desde Marcos 2, do final do 2, até a gente chegar aqui. Porque a gente precisa ver o contexto histórico do que acontece. Marcos 2, do versículo 23 ao versículo 28, os fariseus, eles questionam Jesus, o motivo de Jesus e os seus discípulos fazerem o que não era lícito no sábado. Jesus e os seus discípulos, eles estão atravessando a seara, e os discípulos, eles vão ali e colhem alguns alimentos devido à fome. E os fariseus vão falar: você não sabe que isso não pode, que não é lícito? E Jesus vai mostrar para os fariseus, vai falar: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. E então a gente entra no capítulo 3. Capítulo 3, verso 1 a 6, continua sábado. Jesus entra ali na sinagoga. Jesus, ele chega na sinagoga, está ali no meio, e ele vai chamar, então, o homem com a mão ressequida, ou a mão deformada, dependendo da versão. Ele chama o homem até ele, coloca ali no meio. Ele sabe o que os fariseus pensam. Ele sabe o que está passando na cabeça de todo mundo. Então, ele chama o homem e fala: o que é lícito fazer ao sábado? O que é bom ou o que é mal? Os fariseus, logicamente, não dão o braço a torcer. Então, eles ficam calados. E Jesus, ele então cura aquele homem da mão ressequida. Ele restabelece a mão daquele homem. A gente prossegue ainda no capítulo 3. Logo após isso, Jesus vai continuar fazendo curas e milagres à beira-mar. E então, do verso 13 ao verso 19, a gente vê a passagem da escolha dos 12, quando Jesus
designa os 12 para apóstolos. E vai prosseguir do verso 20 ao verso 30. Jesus, ele é chamado pelos fariseus de Beelzebu, porque fala que ele expulsa Satanás em nome de um maioral, que seria Beelzebu. E logo em seguida a família dele chega ali também, achando que Jesus estava enlouquecido e quer tirar Jesus dali. E Jesus vai falar, ó, vocês estão vendo todo mundo aqui? Esses são a minha mãe e os meus irmãos. E então a gente entra no capítulo 4, que é o nosso capítulo. O capítulo 4, ele vai contar uma série de parábolas. Ele vai começar contando a parábola do semeador. Depois Jesus explica por que conta parábolas. Depois ele explica a parábola do semeador. E vai falar a respeito da luz, que não se esconde debaixo de uma cama. Vai para a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda. Explica de novo o porquê de parábolas. E a gente chega então no nosso texto. Lucas, por que você fez todo esse rolê para chegar no texto? Em primeiro lugar, a gente precisa ver que Jesus, ele falou várias parábolas, ele passou muito tempo ensinando, ele passou muito tempo pregando para quem estava ali. E aí, então, começando o nosso texto, vai falar naquele dia, ao tardar do dia. Ou seja, já tinha acontecido uma série de fatores até chegar aquele momento, até chegar propriamente a nossa passagem. Jesus já tinha feito muitas coisas, já tinha contado parábolas, ensinado, orado, curado, e então a gente chega aí. E após isso, dele falar naquele dia, sendo já tarde, nós vemos que Jesus, ele ordena aos discípulos, vamos atravessar, vamos passar para outra margem. Eles estavam ali no mar ou no lago da Galileia, porque ali é um lago, e eles iam atravessar de um lado ao outro. Eles estavam indo para a região de Gadara, onde Jesus ia expulsar o demônio daquele homem gadareno. O mar ou o lago da Galileia, ele tinha 21 quilômetros ali de comprimento por 14 de largura. Então, Jesus e os seus discípulos, os seus apóstolos, eles iam fazer essa travessia. E é interessante que eles despedem ali da multidão. Eles se despedem. Não, vamos passar, a multidão fica aqui, a gente vai conseguir um momento ali, mais ou menos, de descanso. Mas aí a gente vê que quando Jesus e os discípulos, eles entram nesse barco e vão fazer a travessia, o texto que você e eu lemos vai falar que outros barcos o acompanhavam. Então, mesmo ele despedindo a multidão, quem tinha ali o barco e tudo, era pescador, acompanhou Jesus nessa travessia. Também entrou no barco para atravessar e continuar caminhando com Jesus. E aí, eis então que se levanta um grande temporal, e o texto vai falar que as ondas fortes batem no barco e que a água já entrava dentro da embarcação. E aí a gente vai para outro detalhe importante, que eu suprimi quando eu falei a respeito do lago da Galileia. A região do lago da Galileia, ela é cercada por montes, de todos os lados. E naquela região tem um monte chamado Monte Hermon. O Monte Hermon tem 2.814 metros de altitude. E acontece um fenômeno no Monte Hermon. O pico fica congelado, com neve, e a base, muitas vezes, queima devido ao sol no verão. E desse Monte Hermon, dessa mistura bombástica entre temperaturas frias e quentes, descem fortes correntes de vento que vão dar justamente no Lago da Galileia.
E eis então que se formam as tempestades. E as tempestades lá, elas não são, digamos assim, tão raras. Acontecem devido à geografia do local, ser propícia a isso. E essa tempestade, então, vai atingir o barco de Jesus e os seus discípulos. E é interessante que, em meio ao caos, em meio à tempestade, em meio ao turbilhão de coisas que estava acontecendo, essa, basicamente, é a única passagem que vai falar que Jesus estava dormindo. Logicamente que Jesus, sendo homem, ele dormia. Mas a única passagem que vai frisar, que vai dar uma certa relevância, importância ao fato Jesus estava dormindo, é essa passagem. Em meio ao caos, à turbulência, a água entrando, a água batendo, Jesus dorme no barco. Jesus tinha tido um dia cheio, então cansaço também atinge Jesus. E poderia ter uma série de outros fatores. E Jesus estava ali. O caos instaurado, os discípulos apavorados, os discípulos com medo. E Jesus estava dormindo, como a passagem da Nova Almeida vai falar, no travesseiro. Jesus estava dormindo. E então, os discípulos chegam. Imagine a cena, aquela tempestade, você vendo água ali, talvez, aí já é uma coisa de minha cabeça, não está na Bíblia. Você vendo água ali até a sua canela ali, subindo, 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 e Jesus dormindo. Então os discípulos vão chegar e falar, mestre, mestre, o Senhor não te importa que a gente morra, que a gente pereça? E Jesus, ele se levanta. Nenhuma das 3 passagens, nem de Mateus, Marcos e Lucas, vão falar a respeito de alguma reação de Jesus ao ser acordado e tudo mais, de ter acordado, tipo, de mau humor, e alguma coisa assim. Não, não tem isso. Jesus, ele acorda. Ele dá uma olhada à sua volta e ele vai falar para o mar ficar quieto. Silêncio, aquiete-se. E aí é interessante que Jesus, ele utiliza a mesma expressão com que ele expulsa um demônio em Cafarnaum, no capítulo 1, no verso 25. A mesma expressão, a mesma palavra que ele utiliza para expulsar o demônio, ele utiliza com as águas. Jesus, ele tem poder, seja sobre o mundo natural, material, ou sobre o mundo espiritual. E ele mostra ali aos seus discípulos isso. Ele dá uma demonstração visível e clara a esse respeito. E logo em seguida, então, Jesus ele vai falar, por que vocês são tão medrosos? Por que vocês não têm fé? E aí, uma opinião pessoal minha, de novo, essa pergunta de Jesus, esse questionamento, me soa mais com o pai falando ao seu filho, filhinho, você não lembra de tudo que eu fiz? Filhinho, você não lembra das curas e dos milagres que aconteceram ali atrás? Você não lembra de tudo que eu já fiz para você, por você, para essas pessoas? Como, meu filho, que você ainda pode ter medo? E se você faz parte do PG, você vai entender que a ficha para os discípulos e os apóstolos só vai cair e entender de fato quem era Jesus após a ascensão dele. Só depois que ele morreu, ressuscitou e subiu aos céus, quando o Espírito Santo é derramado. Até ali, de fato, eles não conseguiam ter essa percepção. E Cristo está falando para ele, filhinhos, vocês não conseguem entender o que está acontecendo aqui? E a passagem vai terminar, então,
Logo após isso, os discípulos, eles veem o que Jesus fez, e em Mateus, se não me engano, vai falar que os discípulos ficaram maravilhados. Em Marcos já fala que eles ficaram temerosos. Mas os discípulos, após ver e terem uma noção da dimensão do poder de Cristo, eles vão olhar e vão falar: quem é esse que até a natureza se sujeita? Quem é esse que até a natureza se submete? Porque eles ficam espantados, eles têm medo, ao mesmo tempo que ficam maravilhados. Quem é esse que até a natureza se submete? Partindo então para a aplicação do texto, ainda não finalizando, mas indo para a aplicação, esse texto, ele nos mostra a tempestade indo contra o barco, e mostra o poder de Deus, o poder de Cristo Jesus, que estava dentro desse barco. E eu quero fazer 3 aplicações com vocês nessa noite, justamente a respeito das tempestades. As tempestades, elas são inesperadas. Um acidente, seja de trânsito, de trabalho ou em casa. Um diagnóstico inesperado, uma doença rara, uma doença grave. Uma crise conjugal, problema com o seu marido, com a sua esposa, ou um problema com seus filhos ou com alguém da família. Um problema no emprego, você tem o emprego dos seus sonhos, que você ama, que você considera como parte de você, e de repente você tira férias, volta e é demitido. Os acidentes acontecem, as tempestades, elas vêm para todos. E a tempestade não é igual, digamos assim, à Defesa Civil do DF. A Defesa Civil do DF, ela te manda um SMS. Ela fala alerta de raios, trovões, fuja de pontos de alagamento no trânsito, em caso de risco, ligue 199. A Defesa Civil, ela te avisa de algumas coisas. As tempestades da vida, elas não te avisam. Elas não te mandam um SMS falando, ó, se prepara, um WhatsApp, fala, ó, fica ligado, eu estou chegando. Daqui 3 dias eu estou batendo na sua porta. Não se esquece, amanhã, hein? Não, a tempestade, ela chega. Ela é inesperada. Ela não te avisa com antecedência. Ela simplesmente vai chegar. A tempestade é perigosa. Se você olhar o texto, a passagem de Mateus 8, 24, vai falar que as ondas cobriam o barco. O texto de Lucas 8, 23, vai falar que sobreveio uma tempestade de vento no lago e eles corriam perigo. Então, meu irmão, sim, a tempestade é perigosa. E muitas vezes, ela tem a capacidade de colocar abaixo tudo aquilo que você gastou anos e anos construindo. Seja em qualquer área que for da sua vida. A tempestade tem esse risco de colocar tudo abaixo, de colocar tudo no chão. Um dia você acha que está tudo bem, que está tudo tranquilo, que está tudo certo, de repente ela chega e você perde completamente o seu chão, o seu parâmetro, o que você considerava ser seguro, a sua tranquilidade. Ela tem esse poder. E o terceiro ponto é que a tempestade,
ela, na maioria das vezes, é maior do que a minha e do que a sua força. Se você parar para analisar o texto, boa parte dos discípulos ou dos apóstolos, eles eram pescadores. Eles estavam numa região que provavelmente eles já tinham ido muitas vezes, já tinham pegado aquele trajeto. E aí você imagina que eles que eram profissionais, estavam ali no lago, a tempestade vem, começa a bater no barco, começa a jogar daqui, de lá. Você acha que eles não fizeram tudo que estava ao alcance deles para despistar a tempestade? Você acha que eles não fizeram tudo que eles podiam para passar por aquilo? Provavelmente fizeram, mas mesmo assim, continuavam na tempestade, o vento continuava batendo, a água continuava entrando e eles continuavam se desesperando. Então, a tempestade, muitas vezes, ela é maior do que nós podemos resolver com a nossa própria força e com as nossas próprias mãos. E a gente precisa entender claramente a esse respeito. E partindo agora, sim, para a nossa conclusão, se o Ministério de Louvor já quiser se achegando aqui à frente, partindo então para a nossa conclusão, as tempestades, elas são inevitáveis. Por mais que você queira falar, tempestade, não chegue. Tempestade, não venha. Tempestade, fica aí, que eu fico aqui. Por mais que você queira evitá-las, por mais que você queira mantê-las longe de você, uma hora a tempestade chega. Ela vai chegar. E não adianta achar que não. Todo mundo tem problema, todo mundo passa por alguma turbulência. Não adianta a gente achar que, porque nós somos cristãos, viver uma gourmetização do evangelho, que a gente não vai ter problema, que a gente vai passar aí por tudo de boa. Não vai, a gente vai ter problema, a gente vai ter tempestade. Mas Jesus deixa para nós uma promessa. No livro de Mateus, capítulo 28, no verso 20, Jesus termina ali a grande comissão, e ele vai falar que eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação ou até o fim dos tempos. A tempestade vai chegar, mas Jesus, Ele está conosco. E Ele nos prometeu que Ele vai estar conosco até o fim dos tempos. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, eu não sei o que você está passando, mas Jesus, Ele está no barco. Eu não sei qual é a sua dificuldade, ou qual a tempestade, ou se ela ainda não chegou, mas um dia ela vai chegar. E o que eu posso te falar é que quando a tempestade chegarem as águas turbulentas, quando a onda passar por cima do seu barco, quando o seu barco começar a encher de água, Jesus estará no barco. Amém. Ele não nos deixa em meio à dificuldade. Ele não nos abandona em momento algum. Amém. E o que a gente precisa entender é que Jesus no barco não quer dizer que vai ser de boas, que vai ser tranquilo. Muitas vezes a gente limita a segurança e a promessa que Cristo nos dá a essa vida, a essa era, a esse momento. Mas o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 19, ele vai falar que se a nossa esperança está apenas no tempo presente, nós somos os mais infelizes do mundo. Jesus está no barco, Jesus está conosco, quer dizer que se Ele me curar, amém, Ele esteve comigo. Mas quer dizer que se Ele não me curar, amém, eu estarei com Ele. Quer dizer que se Jesus fizer, amém, glória a Deus por essa obra. Mas se Ele não fizer, amém, glória a Deus, eu estarei com Ele. Essa é a certeza. Essa é a convicção que Ele nos dá.
Essa é a esperança que deve arder no meu e no seu coração. Cristo Jesus, Ele está no barco, seja no barco nessa era ou na era por vir, seja no agora ou na eternidade, Cristo Jesus está conosco. E a gente precisa ter essa percepção. Meu irmão, a tempestade ela vai chegar, mas Cristo Jesus, Ele está contigo. Amém. A tempestade vai chegar, mas Cristo Jesus estará no meio da tempestade. Então eu não sei qual a sua dor, qual o seu problema, qual a sua dificuldade, qual a tempestade que você está enfrentando neste momento. Mas Cristo Jesus, eu tenho certeza que Ele está neste barco.